Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu já enviei o material para vocês em PDF, com correção passo a passo dessa questão, mas como prometido, eu estou aqui enviando o tutorial em vídeo com o modo de resolução da mesma no Excel, né? Então vamos lá. A nossa questão é bem simples, né? Diz o seguinte: a quantidade produzida, QP, e a quantidade vendida, QV, de produtos de uma empresa obedece às seguintes distribuições de probabilidade. Então aqui a gente tem a distribuição de probabilidade da variável QP, que é a quantidade produzida, e aqui a gente tem a distribuição de probabilidade da variável QV, que é a quantidade vendida. Sabe-se que essa empresa tem um custo fixo de R$2.000 e que cada unidade produzida do produto em questão custa R$30, já incluindo todos os custos diretos e o rateio dos custos indiretos. E é vendido pelo valor de R$50. Então, a gente já tem informações suficientes aqui para a gente calcular o que se pede em relação ao lucro. Como podem ver, todos os itens aqui são relacionados ao lucro. Então, vamos lá. Primeiramente, como que a gente calcula o lucro de uma empresa? Bom, o lucro de uma empresa ele vai ser a receita que essa empresa obtiver, menos o custo total que ela vem a incorrer, né, em determinado período. Só que aqui a gente não tem informações sobre a receita nem sobre o custo, mas a gente tem informações sobre a quantidade produzida e sobre a quantidade vendida. A nossa receita, ela basicamente, né, nessa questão somente, ela vai ser composta pela quantidade que se vendeu vezes o preço de venda de cada produto, né? Assim, se ela tiver produzido 1.000 unidades e tiver vendido, se ela tiver vendido essas 1.000 unidades a um preço de R$50, a receita dela será de R$50.000 naquele mês. O custo, por sua vez, né, ele tem uma parte dele sendo fixo, ou seja, independente da quantidade que ele produzir, ele vai ter que pagar esses R$2.000 aqui, e uma parte variável, ou seja, em função da quantidade que ele produziu, para cada unidade produzida, ele tem um custo de R$30. Beleza? Então, dessa maneira, a gente consegue calcular o custo mensal, o custo total dele e a receita. E assim, por conseguinte, calcular o lucro. Então, vamos lá para a nossa planilha no Excel. Aqui, eu simplesmente trouxe aquelas informações para cá, essas tabelinhas, do jeito que elas estavam lá. Eu inseri os dados aqui, copiei e colei, e está aqui tudo tranquilo. Aqui eu só deixei os cabeçalhos já da minha planilha prontos para a gente agilizar um pouco o vídeo para que ele não fique muito grande. Seguinte, esses valores aqui, que não são variáveis e sim parâmetros, ou seja, são constantes fixas, né? Custo variável unitário de R$30, o preço de venda de 50 e o custo fixo de R$2.000, eu coloquei eles nesse cantinho aqui, armazenados nessas células. Por quê? Em vez de, na hora de programar aqui as minhas funções de custo, de receitas, eu utilizar os valores numéricos, né? Ou seja, para o custo usar o valor 30 e o valor 2.000, e para a receita usar o valor 50, se eu fizesse isso, na hora que eu quisesse, porventura, mudar o meu preço de venda, eu teria que mudar todas as células aqui. Então, eu já armazenei esses valores em uma célula e eu vou linkar essa minha célula nas funções que vão calcular aqui, respectivamente, o meu custo total e a minha receita. Beleza? Assim, quando eu quiser alterar qualquer um desses parâmetros, já toda a minha planilha vai ser alterada automaticamente. Perfeito? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O custo total da minha empresa, ele começa pelo valor fixo de R$2.000 e em cima dele são adicionados R$30 a cada unidade produzida. Então, a parte fixa seria de R$2.000 e a parte variável seria os R$30 vezes o que se produziu. Então, para um primeiro nível de custo, eu vou utilizar o meu primeiro nível de quantidade produzida. Legal, então a minha fórmula seria essa. Entretanto, existem dois valores aqui que eu quero que eles fiquem fixos na minha célula. Ou seja, que quando eu arrasto a mesma para baixo ou para o lado, que essas células linkadas aqui não andem. Esses links fiquem fixos nas células B12 e B13, respectivamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar essas duas células aqui na minha fórmula. E como que eu fixo uma célula? Apertando simplesmente F4. Quando eu aperto F4, por default, a primeira opção de fixação que ele me dá é fixar a célula como um todo. Se eu quiser deixar livre a coluna ou o número,
bastaria eu apagar um desses cifrões aqui. Mas não é o nosso caso. Então, vou deixar marcadinho, tudo certinho. E a célula B3, que vai pegar esse valor aqui, ela tem que ficar livre. Por quê? Quando eu arrastar essa célula aqui, I3, para baixo, eu quero que, respectivamente, a célula I4 pegue o valor B4 para fazer conta, a I5 pegue o valor B5 e assim por diante. Então, essa célula B3 aqui tem sim que ficar livre. Então, coloquei aqui meu custo total. Se eu produzir 1000 unidades, né, ele vai ser de R$32.000. Na hora que eu arrasto isso tudo para baixo, eu tenho todos os meus níveis possíveis de custo total incorrido pela minha empresa. Legal. Entretanto, a gente percebe o seguinte: para este nível de custo, né, ele só ocorre se eu tiver este nível de produção. Logo, a probabilidade de ocorrência desse nível de custo vai ser exatamente a probabilidade de ocorrência daquele nível de produção. E assim, respectivamente, o desse daqui vai ser igual a esse, o desse de baixo vai ser igual a esse, e assim por diante. Então, eu simplesmente vou copiar, vou colar aqui, ou linkar, melhor dizendo, as minhas distribuições de probabilidade da variável QP aqui também para X, beleza? Então, simplesmente botei essa célula recebendo aquela e vou puxar para baixo. Sempre que eu arrasto, eu prefiro marcar a opção aqui, ó, preencher essa informação, porque desse modo ele não altera a formatação prévia que eu já havia feito aqui, ok? Beleza, então eu vou fazer a mesma coisa agora para a minha variável receita. Bom, eu sei que a minha receita ela é o preço de venda vezes a quantidade vendida. Só que do mesmo modo que eu fixei as minhas células com os valores constantes para a variável custo, hei de fazer a mesma coisa aqui na receita. Então eu vou manter fixo o meu preço de venda e simplesmente vou andar com a quantidade vendida. Então eu aperto Enter e arrasto tudo para baixo. A mesma coisa vale para a probabilidade. Essa receita aqui somente ocorrerá se eu tiver esta quantidade vendida. A de baixo, de 60.000, somente se eu tiver esta. Logo, a probabilidade de ocorrência desse nível de receita é exatamente esta probabilidade de ocorrência deste nível de quantidade vendida. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para a minha variável P de X. Copiei tudo, deixei tudo aqui no esquema. Legal. Agora vamos voltar à nossa questão, né? Já sei aqui o meu custo total, já sei a minha receita. Agora existe a seguinte análise a ser feita. O meu lucro, como eu havia falado, seria o valor da minha receita menos o valor do meu custo total. Entretanto, eu não posso simplesmente pegar cada valor desses aqui e subtrair pelo valor do custo da mesma linha, porque para cada possível nível de lucro, de custo, ele pode ocorrer em concomitância, em paralelo, com qualquer um desses valores possíveis de receita. Ou seja, em um determinado mês, por acaso, eu posso ter um custo de R$32.000 e ter um lucro, ter uma receita de 90.000. Ou posso ter um custo de R$32.000 e ter uma receita de 60.000. Né? Então, eu não sei de fato qual é o exato valor que vai ocorrer para a minha variável custo nem para a minha variável receita. Até mesmo porque elas são duas variáveis aleatórias. Então, a gente tem uma aleatoriedade que a gente não pode prever exatamente qual valor vai ocorrer. Entretanto, a gente sabe, né, que essas variáveis elas têm uma distribuição de probabilidade. Né? Então, essa distribuição de probabilidade, ela me diz, por exemplo, que para a receita, o valor mais provável de ocorrência é de 70.000. Já para o custo, o valor mais provável de ocorrência é o de 50.000. Legal. Mas eu ainda assim teria uma possibilidade, mesmo que com uma probabilidade muito pequena, de que ocorra um custo de 32.000 e uma receita de 100.000. Nesse modo, eu teria um lucro bastante alto. Em contrapartida, também existiria a possibilidade, mesmo que com uma probabilidade pequena, de eu ter um custo total de 62.000 e uma receita de 50.000, ou seja, tendo prejuízo naquele mês. Então, eu não sei ao certo quais os valores que vão ocorrer, mas o que eu sei é que eu devo analisar para descobrir a distribuição de probabilidade da minha variável Z. Eu devo analisar todos os 36 possíveis eventos, ou seja,
para cada um desses 6 valores aqui do meu custo, eu devo combinar com todos os outros 6 da minha variável receita. Então, 6 possíveis valores no meu custo combinados com 6 possíveis valores na minha receita, eu teria uma análise, teria um resultado analítico de 36 possíveis faixas de lucro. Beleza? Mas isso eu vou fazer posteriormente. Agora vamos focar nas questões, né, nos itens A e B. Eles pedem para encontrar o valor esperado para o lucro e o desvio padrão para o lucro. Entretanto, para fazer esses itens A e B, eu não necessito, de fato, conhecer a distribuição de probabilidade da minha variável lucro. Por quê? Vamos lá para a nossa aula anterior. Eu já havia passado para vocês algumas propriedades em relação ao valor esperado, em relação ao desvio padrão e a variância. 2 delas aqui vão nos servir para a nossa questão. Se a gente quer saber o valor esperado da nossa variável lucro, Z, sabendo que o meu lucro ele é nada mais nada menos do que a minha receita, que é o Y, menos o meu custo total, que é o X, então o valor esperado de Z ele vai ser o valor esperado de Y menos o valor esperado de X, segundo esta quarta propriedade aqui, onde a esperança de uma soma ou subtração de 2 variáveis vai ser igual à soma ou subtração da esperança das duas, respectivamente. No nosso caso lá, seria com sinal negativo. Por sua vez, o desvio padrão da soma ou subtração de 2 variáveis, ele vai ser igual à raiz quadrada da variância de uma somada à variância da outra. Reparem, a variância, como já sabemos, é o nosso desvio padrão ao quadrado. Logo, estes valores aqui sempre terão que ser positivos, né? Até mesmo porque eles estão elevados ao quadrado. Assim, se o sinal aqui for positivo ou negativo, não interessa. Aqui sempre, dentro dessa raiz, vai haver uma soma dessas duas variâncias. Ok? Sendo assim, eu não preciso conhecer a distribuição de probabilidade da minha variável Z para encontrar o seu valor esperado e o seu desvio padrão. Eu posso simplesmente encontrar o valor esperado de desvio padrão de x e y e, por cálculos, dados oriundos daquelas propriedades, calcular aqui o desvio padrão e a esperança de Z. Então, vamos fazer. Para calcular o valor esperado de uma variável aleatória, a gente teria que fazer o quê? Pegar cada valor, multiplicar pela sua respectiva probabilidade e fazer o somatório disso tudo. Só que daria muito trabalho pegar e fazer essa célula vezes essa célula, mais essa célula vezes essa célula, e assim por diante. Aqui eu tenho 6 linhas, então seria relativamente fácil fazer isso. Entretanto, se eu tivesse 20 possíveis valores para essa variável, ficaria um pouco mais complicado de fazer isso. Então, para facilitar a nossa vida, o Excel já tem uma função chamada somar produto. Essa função ela já faz a soma do produto dos enésimos termos de 2 ou mais colunas. Ou seja, ao fazer isso aqui, marcar a primeira matriz, ponto e vírgula, marcar a segunda matriz, fechar o meu parênteses e apertar igual, este resultado ele já é a soma deste cara vezes esse, né? Mais este vezes esse, mais esse vezes esse, e assim por diante. Então, se eu tivesse aqui uma variável com 100 possíveis valores de ocorrência, ele já faria isso automaticamente. O que reduz bastante o meu trabalho, né? Na hora de imputar as contas. Já o meu desvio padrão, eu não tenho aqui uma maneira simples, uma fórmula simples para calcular isso, dada a minha distribuição de probabilidade. Mas, como eu havia ensinado em sala, para calcular o desvio padrão, né, através do cálculo da variância, era simplesmente pegar cada iésimo valor de x menos a sua esperança, ou seu valor esperado, este resultado ser elevado ao quadrado e este resultado, por sua vez, ser multiplicado pela probabilidade de ocorrência desse iésimo valor de x. Então, eu tinha que fazer isso para todos os possíveis valores de x, depois somar esse resultado encontrado aqui em todas essas células, e para achar o desvio padrão, teria que tirar a raiz desse somatório, porque esse somatório seria a variância, e não o desvio padrão. Então, aqui eu criei essas coluninhas justamente para calcular já esse produto, né, da probabilidade pela diferença ao quadrado. Então, vou computar exatamente do jeito que está ali. Vou colocar um igual, vou abrir um parênteses aqui,
vou fazer, perdão, vou abrir dois parênteses por redundância. E vou pegar este cara, que é o primeiro valor de x, menos a esperança de x. Só que assim como eu fiz lá no lado, eu vou fixar ela também. Porque quando eu arrastar essa célula para baixo, eu quero que esta célula em azul vá andando, mas que esta fique parada. Então, vou fechar agora meu parênteses, elevar este meu parênteses todo ao quadrado. Para quem não sabe, para elevar, basta usar esse acentozinho, esse chapéu. Tá? Fechar esse outro parênteses, que ele está pegando essa subtração, elevando ele ao quadrado. E agora eu vou multiplicar por esta probabilidade aqui. E também quero que este valor fique fixo, para que quando eu ande com a célula para baixo, ele já pegue sempre essas duas células aqui. Apertei um Enter, ele achou este valor. Ele achou esse valor. Agora eu vou puxar tudo para baixo, sempre sem preencher a formatação. E já temos aqui, então, todos esses valores aqui. Esses desvios ao quadrado multiplicados pelas suas respectivas probabilidades. Se eu chegar aqui e apertar imputar a fórmula soma para esses caras aqui, o que eu estou achando, reparem que é um número bem grande, como já havia dito, é a variância. Mas o que a gente quer é o desvio padrão. Então, por fora dessa função de soma, eu vou aplicar uma função raiz. Então, reparem que agora eu estou tirando a raiz dessa soma. E a raiz dessa soma, sim, agora vai ser o quê? O meu desvio padrão. Reparem que o valor agora está mais condizente com a faixa de valores da minha variável x. Bom, já que eu me dei o trabalho de fazer esse input para essas fórmulas aqui, aqui e aqui, agora está muito mais fácil. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, pegar a primeira célula aqui, vou copiar e colar aqui. Quando eu fizer isso, lembram que eu havia fixado essa célula da esperança? Então, se eu der dois cliques aqui, ó, ele está pegando essa célula para fazer cálculo, essa célula para fazer cálculo e essa. Só que eu não quero ela. Outra maneira, além de digitar aqui as células ou clicar, a gente também pode arrastar uma célula selecionada para onde a gente quiser. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrastar essa minha célula para aqui, para o valor esperado, dado que eu já disse que eu vou calcular esse resultado aqui, e vou puxar todo mundo para baixo. Ok. Agora, se eu pegar essas duas células, copiar e colar aqui, ele já vai automaticamente pegar a minha função soma produto dessas duas colunas, me dando assim o valor esperado da minha variável y, e já vai fazer a raiz da soma desses valores, que por sua vez já estão pegando esses dois respectivamente, multiplicados pegando este cara menos a esperança, esse resultado ao quadrado, multiplicado por a sua respectiva probabilidade. Podem reparar que ele está fazendo isso para todos. Ou seja, eu me dei um trabalho computacional muito menor do que na etapa inicial. Beleza. Então agora, já com os valores esperados e os desvios padrões dessas duas variáveis em mãos, é fácil calcular isso. Então, o valor esperado para a minha variável lucro, ela vai ser o valor esperado de y menos o valor esperado de x. Né? Como sabemos, o lucro é composto por quê? Receita menos custo total. Então, o valor esperado do lucro vai ser o quê? O valor esperado da receita, que é esse cara aqui, menos o valor esperado do custo total, que é esse cara aqui. Legal. Como eu havia dito, o desvio padrão ele vai ser uma raiz de um cara ao quadrado mais o outro cara ao quadrado. Como é uma soma, tanto faz se a gente bota y mais x ou x mais y. Beleza? Mas vou seguir o mesmo padrão aqui de cima. Então, este cara aqui ao quadrado, fecho parênteses, somo, abro parênteses, com este cara aqui ao quadrado. Beleza? Fechei o parênteses do cara que está sendo elevado ao quadrado. Agora eu tenho que fechar outro parênteses da minha função raiz. Apertei Enter. Reparem só, a gente encontrou então que o valor esperado para o meu lucro é de 25.940 e o meu desvio padrão de 15.189,61 centavos. Agora, a gente já resolveu com isso aí o
que foi pedido nos itens A e B. Né? A gente já encontrou o valor esperado para o lucro e o desvio padrão também para o lucro. Então, já resolvemos A e B. No item C, a questão pede que se encontre a distribuição de probabilidade do lucro. Agora sim, a gente vai ter que fazer aquela análise exploratória dos 36 possíveis valores, ou seja, cada um desses aqui combinado com os outros 6 de lá. Como temos 6 deste lado, 6 vezes 6 vão dar 36. Então, para responder as questões A e B, bastava fazer isso. Eu ainda não precisava ter a distribuição de probabilidade de Z. Tá? Por que eu coloquei essa questão para ser feita desta forma, sem você ter que primeiro calcular a distribuição de probabilidade? Porque geralmente em questões de concurso, né, assim como na nossa prova, a gente vai ter que conhecer essas propriedades de esperança, desvio padrão e variância, né, onde a gente vai conseguir, através do conhecimento de duas variáveis, calcular a esperança e desvio padrão de uma terceira variável que envolve uma conta entre elas. Então, eu queria que vocês reforçassem isso aqui, beleza? Sim, a gente poderia ter feito primeiro a distribuição de probabilidade de Z e depois ter calculado seu valor esperado e seu desvio padrão. Legal, mas eu queria neste exemplo reforçar isso aqui com vocês, beleza? Mesmo sem conhecer a distribuição de probabilidade da minha variável lucro, eu consigo estimar o seu valor esperado e seu desvio padrão. Depois, quando a gente fizer o cálculo lá embaixo da distribuição de probabilidade, a gente vai ver que realmente esses valores são exatos. Então, vamos fazer o que se pede na questão C. Aqui eu abri uma outra aba para fazer a minha distribuição de probabilidade da variável Z. Para isso, eu separei aqui bloquinhos de 6 linhas, tá? Por 2 colunas. Ou seja, aqui em cada bloquinho desses, eu vou ter um único valor de x, o mesmo valor de x, repetido. E aqui eu vou ter todos os 6 valores de y. Então, como é que eu vou fazer isso? Vocês fiquem à vontade para fazer da maneira que acharem mais fácil. Aqui eu estou apresentando apenas uma sugestão de como, na minha opinião, seria mais fácil plotar essa distribuição aqui de dados, ok? Então, nessa minha primeira célula aqui, eu vou pegar este meu valor aqui, primeiro valor de x, e vou fixá-lo. Por quê? Porque quando eu arrastar este cara para cá, ok? Eu quero que todos eles peguem o mesmo cara lá. A probabilidade, se eu fizer a mesma coisa, também vai dar certo. Eu quero que ele pegue a primeira probabilidade fixada. E depois eu vou pegar esses caras e arrastar para aqui para baixo. Ok. Então, nesse meu primeiro bloquinho, eu tenho apenas o primeiro possível valor de x. Agora eu vou combiná-lo com os 6 possíveis valores da receita. Então, eu quero que ele busque este primeiro valor da receita. Tá? Se eu pegasse e arrastasse essa célula para cá, ele iria pegar, respectivamente, os outros valores. Só que, na hora que eu arrastasse isso para baixo, ou copiasse e colasse, reparem que ele já não ia fazer. Tá vendo? Ele ia continuar pegando as células que estavam embaixo dele. Então, uma estratégia legal para fazer isso seria o seguinte. Ó, vou fixar essa minha célula aqui. Vou arrastar ela para baixo. Reparem que agora todas estão pegando a célula L3. Tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou manualmente mudar aqui para 4, aqui para 5, aqui para 6, aqui para 7 e aqui para 8. Então, manualmente, eu disse quais eram as células que eu queria pegar. Eu vou fazer a mesma coisa, tá? Do lado da direita. Então, eu vou pegar aqui este cara recebendo este cara daqui. Só que fixado, esqueci de botar, perdão. Vou arrastar ele para baixo. E agora eu vou fazer aquela mudança manual. Então aqui vai pegar 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Reparem que agora essa probabilidade aqui está exatamente igual a essa probabilidade aqui, essa coluna, e os valores também. Legal, por que eu me dei esse trabalho todo? Porque agora
quando eu fizer isso daqui, ó, vou copiar e vou colar aqui, vou colar aqui, vou colar aqui. Reparam que isso já vai servir para todos os meus bloquinhos, porque eu já tenho todas as minhas células linkadas exatamente com as posições que me interessavam. Então, já matei o preenchimento de uma coluna, de duas colunas, de modo rápido e fácil. Aqui embaixo seria a mesma coisa, só que em vez de pegar agora o primeiro valor, eu vou pegar o segundo. Então, eu vou copiar aqui essas duas células, colá-las aqui, e aqui eu vou mudar isso para 4. Aqui também eu vou mudar isso para 4. Vou arrastar isso para baixo e vou repetir esse procedimento nas outras células, beleza? Uma maneira rápida também, até mais rápida, que poderia ter sido feito, seria todas essas células daqui receberem a primeira e eu simplesmente mudar, né, a primeira colocada. Então, o que eu poderia ter feito até? Eu poderia ter colocado a primeira célula recebendo aquela, chegava aqui, ó, e colocava receba a de cima, receba a de cima. Na hora que eu arrastar para baixo, reparem que todas, né, estão recebendo a primeira. Por quê? Porque essa está recebendo essa, que por sua vez está recebendo essa, que por sua vez está recebendo essa, e assim por diante. Na hora que eu copiasse isso aqui para cá, e para cá, bastaria eu mudar o valor da primeira. Então eu chegaria aqui e mudaria para 4. Eu chegaria aqui e mudaria para 4. E olhem, essas todas já mudaram. Eu chegaria aqui e mudaria para 5. Chegaria aqui e mudaria para 5. E assim por diante. Então, vou primeiro copiar aqui. Colar aqui. Vou colar novamente aqui. Vou colar aqui de novo. E vou fazer aquelas mudanças. Aqui estava com 5, né? Então, aqui eu vou para 6. Aqui também 6. Aqui eu vou para 7. Perdão. Estava nessa. 7. Aqui. 7. Aqui o 8 por fim. O 8 aqui também. Legal. Esses cantinhos aqui verdes, eles estão me dizendo o seguinte: olha, daqui para baixo você teve uma interrupção de padrão. Então ele acusa isso como um erro. Basta você marcar as células que estão aparecendo com erro, clicar aqui em ignorar erro. Pronto, sumiu. Esqueci dessa daqui. Sumiu essa setinha verde. Ok. Legal. Então agora eu já tenho aqui os 36 possíveis eventos, ou seja, eu posso ter um lucro de 32 mil com qualquer uma dessas receitas, um custo de 32 mil com qualquer uma dessas 6 possíveis receitas, um custo de 38 mil com qualquer uma dessas possíveis receitas e assim por diante. Então agora eu já posso calcular os 36 possíveis eventos de lucro que a minha empresa teria. Então este cara agora sim vai ser este menos este. Legal. Se eu quiser, em vez de arrastar isso lá para o final, simplesmente dar 2 cliques, também serve. Ok? Então, fiz isso. A minha probabilidade de ocorrer um lucro de 18 mil, ou seja, tendo um custo de 32 mil com uma receita de 50 mil, não quero que para que isso ocorra, não precisa acontecer este evento e este evento também, ou seja, são 2 eventos aleatórios que tem que acontecer. Tem que acontecer o fato do custo ser 32 mil e da minha receita ser 50 mil, para que assim eu tenha esse lucro de 18 mil. Se eu quero a combinação de 2 eventos que são aleatórios, a probabilidade de ocorrência simultânea dos dois é a multiplicação de suas respectivas probabilidades, dado que esses eventos são independentes. Então, a probabilidade deste meu lucro vai ser a probabilidade de eu ter este custo vezes a probabilidade de eu ter esta receita. Legal. Quando eu fiz isso, já está linkadinho com todo livre, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes, arrastar lá para baixo, e já tenho aqui agora a minha distribuição de probabilidade do valor lucro. Só que repare, eu tenho valores negativos aqui embaixo, que eu tenho um valor que é menor, depois um valor que é maior. Então esses meus valores eles não estão em ordem crescente nem decrescente.
para que eu tenha uma adequada distribuição de probabilidade na minha variável, é aconselhável que ela esteja em ordem crescente ou decrescente, ou seja, que ela esteja ordenada. Do mesmo modo, a gente pode reparar que tem alguns valores que talvez tenham sido duplicados. Por exemplo, eu tenho 18.000 aqui e, se não me lembro, aqui na primeira também tinha 18.000. Então, a gente precisa pegar esse resultado agora e organizá-lo. Como esses meus valores eles estão linkados, eu não quero mexer neles, vou deixar eles aqui quietinhos. Eu simplesmente vou pegar aqui e copiar toda essa minha coluna, tá? Aqui para o lado. Só que eu vou copiar isso aqui apenas como valores. Eu quero simplesmente colar eles como valores. Por quê? Porque antes, se você ver, eu apertar só o Ctrl V, ele vai copiar as fórmulas. E copiando as fórmulas, ele não vai me dar o que eu quero. Ok? Então eu quero Ctrl V, eu venho aqui neste cara e aperto aqui, ó, apenas valores. Bom, então agora ele já copiou aqui com os valores. Agora que eu já coloquei isso aqui como números e não como fórmulas, o que eu quero? Eu quero organizá-los em ordem crescente. Então eu vou aqui marcar esses dois cabeçalhos aqui e vou aplicar aqui a eles um filtro. Reparem que agora eu tenho a possibilidade, né, de desmarcar, selecionar apenas um, organizar, classificar por cor. Então agora eu consigo organizar a minha coluna da maneira que eu quiser. O que eu quero fazer é organizar isso em ordem crescente de lucro. Então eu venho aqui e boto classificar do menor para o maior. Quando eu fiz isso, agora todos os meus possíveis valores de lucro estão organizados em ordem crescente. Beleza? Só que, como eu havia dito, né, temos alguns valores duplicados, o que também não deve estar contido na nossa distribuição de probabilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor aqui, esta minha coluna. Na verdade, esse procedimento poderia ser feito, como tem apenas 3 valores duplicados, manualmente. Poderia ter retirado um desses valores e depois somado as duas probabilidades de ocorrência deles. Ou seja, dado que eu tenho o valor de 18.000 podendo ocorrer 2 vezes, né, cada um com uma dessas probabilidades, na verdade, a probabilidade de ocorrência do valor 18.000 seria esta mais esta, totalizando aproximadamente 2,74% de probabilidade de ocorrência do valor 18.000. Ou seja, a soma desses dois valores. Por que isso ocorre? Porque eu tenho a possibilidade de uma ocorrência de um lucro de 18.000 ou porque aconteceu uma coisa ou porque aconteceu outra coisa. Tá vendo? Aqui esse 18.000 é oriundo ao evento de ter um custo de 32 e uma receita de 50. Lá embaixo eu também tenho um lucro de 18, mas é um evento diferente. Eu tive um custo de 62 e uma receita de 80. Então, eu tenho cada um desses dois eventos com probabilidades diferentes de ocorrência. Porém, para o meu lucro ser 18.000, eu tenho uma probabilidade total de 0,0274 de ocorrência. Beleza? Então, eu poderia fazer isso manualmente, mas eu quero ensinar a vocês um macete para que vocês possam fazer isso mesmo em colunas muito grandes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara aqui. Vou colar ele aqui do lado, tá? Exatamente do jeito que ele está, com valores, tudo bonitinho. Nessa coluna daqui, eu vou colocar uma função chamada soma-C. Ou seja, soma-C é uma função que, dada alguma condição, dado algum critério, ele vai realizar a soma de algum valor ou de alguns valores que eu pedir para que ele faça. O que eu quero marcar aqui? Eu quero o seguinte, qual é a lógica dessa minha função? Eu quero que ela faça o seguinte, veja se esta célula aqui ela é repetida. Se ela for repetida, some a probabilidade dos eventos onde ela está acontecendo. Então, o que eu quero que aconteça? Eu vou marcar aqui este intervalo, tá? Que é onde tem os meus valores de ocorrência. Perdão, ponto e vírgula. Agora, o meu critério é o valor que eu quero ver se está repetido ou não. Deixa eu só refazer aqui, ó, o intervalo que eu não fiz direito. Apertei para baixo, ponto e vírgula. Agora, o meu critério, eu quero que seja este primeiro caso. Reparem que aqui está apagado, porque eu estou editando a célula M2. Mas eu quero que ele pegue este valor L2. Então, meu critério para
esta célula particular M2 é que ele procure neste conjuntão se este valor aqui ocorre mais de uma vez. Entenderam? Cabe observar que isso aqui também tem que ser fixado, para que quando eu arraste isso para baixo, esse intervalo azul também não vá para baixo. Legal? Agora aqui eu aperto um ponto e vírgula de novo e vou dizer quais valores ele vai somar, dado que ele encontrou um aqui, que aqui acontecia mais de uma vez. Então agora eu vou pegar e marcar o intervalo onde estão as minhas probabilidades. Fechei meu parênteses, apertei Enter e olhem só, para o lucro de 12.000 que somente ocorre uma vez, ele me deu a mesma probabilidade. Se eu arrastar daqui para baixo, né, ou der 2 cliques, reparem que todas elas ali estão quase iguais. Perdão, não estão quase iguais porque eu esqueci de fixar essa aqui, tá vendo? Ali, um erro. Essa roxinha não foi fixada. Então, vou apertar um Ctrl Z para voltar aqui. Vou fixar essa minha roxinha aqui, ó. Agora, fixei também essa coluna que contém as probabilidades. Apertei Enter. Agora sim. Legal. Reparem que esse valor está igual a esse valor está igual a esse valor está igual a esse. Por quê? Porque esses valores só ocorreram uma vez. Agora olhem para o valor de 18.000. Está vendo que o valor de 18.000 agora está com uma probabilidade de 0,274, que é exatamente a soma dessas duas células. Está vendo aqui a soma? Então agora ele fez o que eu queria que fizesse. Ele falou, olha, esse cara aqui está repetido aqui. Beleza, ele acontece mais de uma vez. Então eu vou somar a probabilidade de onde ele está ocorrendo. Ele somou e colocou aqui. Legal, isso mesmo que eu queria. Só que ainda não matei o problema que eu queria. O problema que eu queria resolver era tirar os valores duplicados. Então eu posso fazer isso manualmente, clicando aqui, botando excluir e deslocando as minhas células para cima. Tá? Posso fazer isso, vocês veem que eu tirei um dos valores duplicados. Ou, melhor, eu quero fazer uma técnica mais rápida. Ou seja, vou marcar aqui toda a minha coluna onde eu quero que sejam eliminados os valores duplicados. E vou vir aqui na minha opção de dados. Tá? E aqui eu tenho uma opção para remover células duplicadas. Tá vendo? Vou marcá-la. Eu quero que ele remova o que tiver duplicado na minha coluna Z, no meu lucro, e não no meu P de Z. Então, eu vou desmarcar essa opção aqui e deixar ele tirando o que estiver duplicado apenas na coluna Z. Agora, eu vou apertar OK e olha o que ele me disse. Olha, 3 valores duplicados foram encontrados e removidos. Restaram 33 valores. Bom, então eu tinha 36, eliminei 3, faz sentido que eu tenha 33. E vamos ver se está certo. Olha, o 18.000 está com uma probabilidade de 0,274, que é a soma das duas probabilidades desses dois eventos, tá certinho. O outro que tinha ocorrido, vou marcar aqui só para a gente enfatizar, tá? A gente nem precisaria. 18.000 está aqui, o 28 ocorreu também 2 vezes. Reparem só, a probabilidade de ocorrência do 28, somando-se essas duas possibilidades, seria de 0,248. Aqui o 28 está com 0,248. O outro valor que repetiu é o de 38. Aqui, ó, se eu somar esses dois, ó, 0,266, então 38, 0,266. Então vocês percebem que fazendo esse meu passo a passo aqui, eu consegui de maneira simples e rápida eliminar as minhas células duplicadas e botar aqui as probabilidades somadas daquilo que eu excluí, né? daquela onde eu excluí um valor ou mais valores repetidos, né? Ou seja, aqui eles tinham 2, mas poderiam ter, por exemplo, 3 ou 4 possíveis valores onde ocorreria um lucro de 18.000. Ok. Então, já fiz o que eu queria. Esta aqui é a minha distribuição de probabilidade da variável Z. Com isto aqui, eu estou já respondendo ao meu item C. Já estou fazendo o que ele me pediu em C, que era encontrar a distribuição de probabilidade do lucro. Entretanto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer simplesmente o cálculo, tá? Como está aqui embaixo. Aliás, como eu vou colocar aqui embaixo agora, o cálculo do meu valor esperado e do meu desvio padrão, fazendo agora através da distribuição de probabilidade de Z. Então, o que eu vou fazer? Meu valor esperado, como a gente já sabia, era a função somar produto. Está aqui, eu vou marcar esta coluna
ponto e vírgula esta coluna, fechei aqui, apertei Enter. Então agora, apertei aqui, beleza. Então temos agora aqui, ó, olha o valor esperado, 25.940. Pô, que coincidência, 25.940. E o meu desvio padrão, eu vou calcular da mesma maneira que eu calculei lá. Eu vou pegar aqui cada um daqueles valores. Então vou pegar este primeiro possível valor do meu lucro, menos o valor esperado, que tem que ser fixado. Então vou apertar o F4 aqui. Vou fechar esse parênteses, elevar isso ao quadrado, fechar esse segundo parênteses e multiplicar esse resultado por esta probabilidade. Legal. Fiz isso, puxei lá para baixo. Agora aqui, ele tinha que fazer o quê? Tirar a raiz, lembram? Só voltar o vídeo que vocês vão lembrar. Da soma desta minha coluna toda. Fiz aqui, fechei o segundo parênteses, Enter. Show de bola. Então, o que a gente encontrou aqui? Através do cálculo do valor esperado de desvio padrão, dada a distribuição de probabilidade da minha variável z, a gente encontrou exatamente os mesmos valores que a gente tinha encontrado aqui, sem conhecer a distribuição de probabilidade de z, apenas conhecendo quem? As distribuições de probabilidade de y e x e seus respectivos valores esperados e desvios padrões. Beleza? Então, aqui a gente acabou de tirar a prova real de que essa propriedade que a gente mostrou aqui, essas duas propriedades, são de fato válidas. Então, a gente conseguiu calcular tanto sem conhecer a distribuição de probabilidade de z, quanto depois de conhecê-la e achamos o mesmo valor. Ok? Então, resolvida a letra C, aproveitei aqui só o gancho para enfatizar a verdade, né, a veracidade dessas propriedades usadas, e vamos continuar resolvendo a nossa lista. O item D, ele pede para fazer o gráfico da distribuição de probabilidade do lucro. Bom, agora a tarefa é bastante simples. Eu já tenho aqui nessas duas colunas aqui a minha distribuição de probabilidade. Então agora basta fazer o gráfico dela. Cabe ressaltar que os valores que eu tenho que selecionar para depois inserir um gráfico são os valores da probabilidade de z e não os valores de z, apesar de parecer estranho. Porque isso aqui, quando eu coloco como dados e chego aqui e boto em inserir um gráfico de colunas, ele considera como que isso são meus valores numéricos, ou seja, as alturas das colunas. Então, de fato, num gráfico de distribuição de probabilidade, a altura de cada elemento, de cada barra, né, vai representar a probabilidade associada à ocorrência daquele valor. O meu z, o valor exato do lucro, ele no meu gráfico aqui no Excel, ele vai entrar como rótulo. Então, vamos pôr em prática o que eu acabei de dizer. Vou marcar todo mundo aqui dessa coluna. Vou aqui em inserir, coluna. Pode ser qualquer uma daquelas que você quiser. Eu marquei a primeira por opção. Coloquei aqui do lado. Legal. Reparem que ao fazer isso, as alturas são as probabilidades, de fato. Só que os números abaixo não são os valores do lucro. Então, como que eu conserto isso? Eu venho aqui, clico com o botão direito, selecionar dados. Eu vou vir aqui em editar e vou marcar agora onde estão os valores do meu rótulo. Eles estão nessa coluna. Então, agora quando eu marquei, se apertar OK, legal. Já tive aqui os meus valores embaixo. Esses valores eles estão agrupados. Conforme eu vou ampliando o tamanho do meu gráfico, ele já vai mostrando mais valores, tá vendo? Se eu reduzir o tamanho do meu gráfico, ele agrupa esses valores. Então, podem fazer o gráfico do tamanho apropriado, onde vocês consigam enxergar o máximo de informações relevantes para você. Beleza? Esse é o gráfico. Se você quiser ainda, você pode dar um nome à sua série. Aqui, em série 1, você vem aqui, bota editar e bota o nome da série. Então, por exemplo, o nome da série, eu quero que ele puxe o que está nessa célula aqui. E ele vai dar exatamente o que está escrito lá, que é Z parênteses lucro. Se eu quiser, aí quando eu fiz isso, reparem que já apareceu um título aqui.
para ficar mais profissa, para ficar mais bonitinho, o que eu vou fazer? Vou alterar isso aqui e vou botar distribuição de probabilidade do lucro. Pronto, ficou um gráfico agora, um título legal, está legível. Pelo gráfico agora, o que a gente consegue enxergar que antes, apenas olhando para a nossa distribuição de probabilidade, às vezes não ficava tão claro. Aqui a gente consegue enxergar ou ter uma visão mais panorâmica, uma visão melhor de todas as possibilidades de ocorrência do meu lucro. O que eu reparo aqui? Só olhando isso aqui, só batendo o olho, eu reparo que eu tenho aqui maiores valores de probabilidade concentrados nessa faixa de valores. Já nesse cantinho esquerdo aqui eu tenho pouca probabilidade de ocorrência, nesse cantinho aqui também tenho. Então se você reparar, isso aqui quase que desenha, né, aproximadamente uma curva normal. Então daqui a gente já consegue entender que a gente tem mais ou menos uma distribuição simétrica de probabilidade, ou seja, a probabilidade de ocorrência desses valores aqui é quase igual à probabilidade de ocorrência desses valores aqui, né? Ou seja, de qualquer um deles, né? Aqui, pelo gráfico, eu consigo ter uma noção razoavelmente boa do que é mais provável de acontecer, sem efetivamente olhar para todos esses valores. Então, se eu olhar por aqui, eu sei que, por exemplo, minha média vai estar por aqui. Se eu pegar, tá vendo aqui, exatamente onde estou mexendo o mouse, eu tenho aproximadamente o mesmo número vezes a altura de cada setinha que está à esquerda e a mesma quantidade para a direita. Esse seria o conceito da minha média. Então, se você ver onde está batendo essa linha imaginária que eu estou tentando esfregar aqui o mouse para desenhar, vocês vão ver que vai estar aqui entre 24 e 26, o que de fato a gente já viu que é a nossa média. A nossa média deu 25.900. Então, de fato, a nossa média está aqui quase em cima do 26. Beleza? Enfim, já finalizamos o que estava sendo pedido naquele item. Já fizemos aqui, então, o gráfico de distribuição de probabilidade do lucro. Legal. Vamos voltar para a nossa questão e fazer os outros itens. Agora, os itens E, F e G é simplesmente olhar os valores da tabela e responder. Não tem que fazer cálculo nenhum. Né? Olhando lá, na verdade, marcando as células, a gente já consegue responder. Então, no primeiro item, no E, está pedindo que se calcule a probabilidade da empresa obter um prejuízo. Bom, qual que é a probabilidade da empresa obter um prejuízo? A primeira pergunta que você deve fazer é: quais são os valores onde o meu lucro foi negativo? São somente esses 3 valores. Logo, a probabilidade da minha empresa ter prejuízo é a soma dessas 3 probabilidades de ocorrência desses 3 valores. Então, se eu marcar essas 3 células, eu não preciso nem selecionar uma outra célula para fazer a soma. Eu simplesmente, ao selecionar um conjunto de dados, reparem que ele já me dá 3 informações aqui, uma média daqueles valores, a contagem de quantos valores eu marquei e a soma daqueles valores. Então, se eu selecionar esses 3 valores, o que me interessa é a soma. Então, eu já saberia responder que a probabilidade de ocorrência de prejuízo para a minha empresa é de aproximadamente 3,34%. Lembrando que isto é um numeral, para transformar isso em percentual, eu tenho que andar 2 vírgulas para a direita. Então, 2 casas com a vírgula para a direita. Então, ela pararia aqui, portanto, eu sei que é 3,34. Legal? Respondido o item E. Vamos para o item F. Qual é a probabilidade de ter um lucro maior ou igual a 50 mil? Reparem que agora ele falou maior igual. Logo, o valor 50 mil também está incluído. Então, venho na minha distribuição de probabilidade. Eu vou olhar aqui, o valor 50 mil daqui para baixo. E essa soma deu aproximadamente 7,5%, ou seja, 7,5% de probabilidade de ter um lucro extraordinário, um lucro acima de 50 mil reais, 50 mil ou mais. Depois, para responder a letra G, basta eu ver quais são os valores que contêm o lucro entre 20 mil e 40 mil. Então, eu vou aqui, de 40 mil até 20 mil, marquei. E, aqui tem uma probabilidade grande, 51,6% de probabilidade. Então, olha, analisando o gráfico, a gente consegue também enxergar isso. Se vocês repararem aqui, de 20 mil a 40 mil, eu tenho bastantes colunas e elas são relativamente altas. Então, aqui nessa faixa de valores, eu tenho realmente uma probabilidade grande de ocorrência.
poderia apostar as minhas fichas, né? E se eu tivesse que dar um número de imediato para o meu gerente, para o meu gestor, do valor esperado do lucro de determinado projeto, eu diria a ele que estaria concentrado entre 20 mil e 40 mil. Seria um bom palpite, seria uma boa métrica. Beleza, galera? Então, para isso que serve a simulação, para isso que serve a análise desses valores, dessas probabilidades. Entretanto, não acabamos. Vamos continuar com os itens a seguir. Agora, a gente está diante de uma situação onde ele está pedindo para que a gente faça uma simulação do problema apresentado considerando 20 iterações e, posteriormente, 100 iterações. Legal. Agora, a matéria em si que a gente viu até o momento vai mudar um pouquinho, tá? Porque até agora a gente tinha feito tudo na mão e, na verdade, agora a gente vai falar de geração de números aleatórios, que é uma coisa um pouco difícil de fazer na mão. Então, a gente vai usar aqui uma ferramenta do Excel. Para fazer isso, primeiro, previamente, tá? Vou abrir aqui essa aba logo, mas para que a gente consiga gerar números aleatoriamente no Excel, é preciso primeiro que a gente verifique se na nossa aba dados aparece aqui uma areazinha, um botãozinho escrito análise de dados. Eu desabilitei a minha para ensinar vocês como que habilita. Para habilitar a minha análise de dados, que deveria aparecer aqui, eu devo ir em arquivo, eu devo ir em opções, depois suplementos, clicar aqui em ir e ativar ela aqui, ó, ferramentas de análise. Ativei, fiz o checkzinho aqui na caixinha, apertei o OK e pronto. Reparem que agora ela apareceu aqui. Legal. Então agora tem condições de gerar números aleatoriamente. Então vou marcar aqui essa opção, análise de dados. Aqui, ó, eu vou habilitar a minha geração de número aleatório, clicar em OK e pronto. Quando você abre, você pode perceber que o default dela é esse. Vem com tudo em branco, aqui marcado nova planilha e aqui marcado distribuição discreta. Legal. O número de variáveis, eu aconselho a vocês que sempre coloquem 1. Ou seja, você pode gerar números aleatórios para mais de uma variável. Porém, por motivos computacionais, eu sugiro que vocês façam sempre a geração das suas variáveis uma a uma. Então, coloquem uma, façam a geração de uma variável, depois façam a geração da outra variável separadamente. Beleza? Assim que vamos fazer aqui. O número de números aleatórios é o número de iterações que eu quero. No primeiro item, ele pedia 20. Então, aqui eu vou botar 20. Na minha distribuição, reparem que eu tenho várias distribuições aqui, né? Na verdade, nem tantas, mas tem algumas. Tem a normal, Bernoulli, binomial. Reparem que cada vez que você marca uma, os parâmetros mudam. Ó. O parâmetro da normal é uma média de desvio padrão. A de Poisson é um lambda, né? Só que no momento a gente está trabalhando com uma distribuição de probabilidade discreta. Então vamos marcar ela. O parâmetro de uma distribuição de probabilidade discreta é exatamente aquela tabelinha que a gente tinha lá no início, onde tinha cada possível valor de ocorrência e a sua respectiva probabilidade. Tá? Ressaltando o seguinte, uma coisa que eu não havia falado. O lucro, que é a nossa variável de interesse, ele não vai ser simulado. O que a gente quer gerar aleatoriamente são os valores do custo e da receita. Para, através deles, a gente calcular o possível lucro que a gente teria, né? Dado que esses eventos aleatórios aqui ocorreram. Só que cada evento aleatório respeitando uma distribuição de probabilidade que a gente vai imputar aqui. Beleza? Então, vamos dizer que, por exemplo, a gente queira primeiro gerar os valores aleatórios para o custo total. Então, eu vou chegar aqui, vou clicar nesse botãozinho, tá? Vou vir na minha aba onde está a minha distribuição de probabilidade do custo total, que no caso é aqui, e eu vou selecionar essa matriz. Apertei Enter. Legal, então já marquei. O meu intervalo de saída é aonde que eu quero que ele jogue esses valores. Por default, ele vem em nova planilha. Ou seja, ele iria gerar uma nova planilha e armazenar os dados lá. Só que eu não quero, quero que ele faça isso aqui mesmo. Então, vou marcar intervalo de saída e vou selecionar apenas a primeira célula, onde eu quero que ele jogue esses números. O resto ele vai preenchendo embaixo. Então, vou marcar aqui o azulzinho de novo. E para 20 interações, eu quero que ele jogue aqui. Então, vou marcar aqui e apertar Enter. OK. Beleza, reparem que ele já gerou esses números aqui.
Esses valores asterísticos aqui que eu coloquei do lado é porque eu já tinha botado a fórmula do lucro. Ou seja, o meu lucro aqui, ele já está pegando essa célula e subtraindo dessa. Por isso que ele ficou com tudo negativo desses valores. Ele está pegando 0 menos isso, vai ser menos isso. Legal? Mas deixa ele por enquanto aqui. Agora, eu vou repetir o mesmo procedimento para gerar os valores da receita. Então, vem de novo aqui em análise de dados, geração de números aleatórios, ok. Aqui continuo com 1, com 20, com discreto. O que eu tenho que mudar agora? Eu tenho que mudar aonde está a distribuição de probabilidade da minha variável receita, que agora não é mais essa matriz, né? Agora reparem que vai ser essa matriz aqui, Enter, e aonde eu quero que saia. Então agora eu não quero mais que ele jogue ela aqui, senão ele vai sobrescrever, né, em cima dos valores do custo. Eu quero que ele jogue aqui. Apertei Enter, ok, pronto. Só vou formatar isso para ficar mais organizado. Aqui assim e aqui assim, pronto, legal. Reparem que agora eu já tenho estes valores de lucro, tá? Que são obtidos através da simulação desses 20 valores para o custo que eu simulei, que eu gerei aleatoriamente, e esses outros 20 valores para a minha receita. Então isso aqui é como se ele replicasse uma realidade virtual respeitando essas distribuições de probabilidade aqui, tá? E aqui você analisasse os resultados obtidos, né? Ou seja, essa variável aqui respeitou a distribuição de probabilidade da variável custo. E esses números aqui respeitaram a distribuição de probabilidade da variável receita. Dado que isso aqui poderia acontecer respeitando aquilo, isso aqui poderia acontecer respeitando aquilo outro, os possíveis resultados para o lucro obtidos para esta simulação foram estes. Se eu fizer o meu procedimento novamente, estes valores encontrados eles vão mudar, porque eu estou gerando esses números de maneira aleatória. Então, mesmo que eles respeitem uma distribuição de probabilidade, eles de fato não vão sempre colocar os mesmos números. Então, ele vai colocar um número uma hora um pouquinho maior, uma hora um pouquinho menor, né? Uma hora vai aparecer um número em uma célula, outra hora ele pode aparecer exatamente o mesmo número mais embaixo. Então, se a gente repetir isso aqui outra vez, a gente vai encontrar outros valores. Legal? Bem como outro valor médio e outro desvio padrão. Isso aqui, por enquanto, esqueçam que isso aqui vai ser o último item. Então, por enquanto, foquem nisso aqui. Isso que eu acabei de fazer foi o atendimento ao item H. Fiz uma simulação do problema, considerando 20 iterações. Legal. Agora, ele pede para que eu faça o mesmo considerando 100 interações. Então, agora aqui, ó, já botei 100 casos. Vou repetir o mesmo procedimento. Então, vem em dados, em análise de dados, ok. Isso aqui já estava, né, com a minha tabela programada para os valores da receita. Tanto é que se eu marcar aqui, ó, tá vendo que ela já está marcada? Eu não precisava nem remarcar, só apertar igual. Agora eu quero mudar os valores onde vai sair, onde vão sair os números aleatórios gerados para a minha receita. Eu quero que sejam colocados aqui. E o número de números aleatórios que agora mudou para 100. Então, coloco aqui, vou apertar OK, ele gerou. Legal. Repetir o procedimento agora para o custo total. Só que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar aonde está a minha distribuição do custo total, que é esta, e aonde que tem que sair esses números, que vão ser aqui. Legal. O resto deixa tudo igualzinho, aperta OK. Pronto, só vou formatar isso. Formatado. Show de bola. Reparem agora, se você olhar para esses 20 primeiros números aqui, são totalmente diferentes desses 20 primeiros números aqui, né? Valores tanto de lucro, né, quanto de custo, quanto de receita. Ou seja, você vê que eles respeitam a distribuição de probabilidade de cada variável, porém os valores eles não são os mesmos. Então, se você fizer esse exercício em um notebook e o seu colega do seu lado fazendo no notebook dele, é óbvio que vocês vão encontrar valores diferentes. Isso é normal, ok? Agora a gente já respondeu o item H e o item I.
No J, ele pede que a gente calcule a média e o desvio padrão encontrado para essas simulações. Basta a gente fazer isto. Olha, para calcular a média, ou seja, que vai ser o valor esperado, né? Eu disse a vocês já em outras aulas que era sinônimo de uma média, basta utilizar a função média. Ah, professor, por que agora você não vai fazer aquele cálculo de soma-produto? Por quê? Porque eu agora não estou tratando de uma distribuição de probabilidade. Agora estou tratando de um conjunto de dados. Aqui um conjunto de 20 dados e aqui um conjunto de 100 dados. Então agora eu tenho dados, eu não tenho possíveis valores com suas respectivas probabilidades de ocorrência. Não, agora eu digo que para essa realidade aqui virtual que eu inventei, eu tenho 20 dados. Ou seja, esses 20 dados é como se fossem 20 meses, né, da minha realidade virtual. Então quero calcular o valor médio desses 20 meses aqui. Então agora eu vou simplesmente botar a função média. Aqui eu botei a média, marquei, fechei parênteses ou apertei igual sozinho ele fecha. E aqui o desvio padrão. Para quem não conhece, a função é o desvipad. Reparem que tem dois desvipads, o amostral e o populacional. Como a gente está considerando que isso aqui é uma amostra da realidade, a gente sempre vai marcar o A. Mesmo assim, seleciono do mesmo modo todos os meus dados. Fecho aqui, aperto Enter, show. Já calculei então aqui a média desses valores e o desvio padrão desses valores. Vou fazer o mesmo lá para baixo. Na verdade já tinha feito. Então aqui estou calculando a média deles. E aqui o desvio padrão dos mesmos. Reparem o seguinte, olha essa média aqui, 28.520, 14.618. E aquela dali, 26.900 e 10.000 e pouco. Lembrem sempre que a média é uma medida de posição. E o desvio padrão é uma medida de dispersão, de variabilidade. Olhem para aqui e digam qual que era a variabilidade real da nossa variável z. Era 15.189. Se a gente olhar para cá para a simulação, vocês estão vendo que isso aqui está bem mais diferente, né, do valor real. Já se a gente olhar para o de baixo, 14.000 e pouco, se aproxima um pouco mais do valor real. Isso se deve a um fato muito simples, de que eu gerar 20 iterações apenas, talvez não me forneça um resultado tão verossímil. Ou seja, talvez isso aqui não represente tão bem a realidade. Cada um desses números aqui está respeitando uma distribuição de probabilidade, sim, legal. Só que eu tive muito pouco tempo, né, para poder analisar essas simulações. Eu tenho apenas 20 dados. Então, de repente, alguns valores ocorreram mais, outros ocorreram menos. Então, isso aqui não está obedecendo tão adequadamente àquelas distribuições de probabilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer duas coisas. Uma, quanto maior for o número de iterações, né, talvez mais confiável seja o meu resultado. Ou seja, talvez isso aqui represente melhor a realidade. Por que eu falei o talvez? Porque se chega um momento que eu fazer 10.000 ou 100.000 iterações, vai me dar um desvio muito pequeno. Então eu preciso encontrar ali um número ótimo de iterações a serem geradas, tá? Mas isso, por enquanto, não é o foco dessa lista. Para essa lista, eu queria apenas que vocês aprendessem a gerar essa simulação de valores aqui, tá? E analisar seus respectivos valores médios e desvios padrões. Ponto. Nas próximas aulas, eu irei ensinar a vocês como que se calcula esse número ótimo de iterações, ou seja, entender quando que eu devo usar 1.000, 10.000, 50.000 iterações, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar, que eu falei que eram duas coisas, falei da primeira, agora a segunda. A gente não faz a simulação apenas uma vez. A gente rodou isso aqui com 20 iterações uma única vez. O correto seria a gente gerar de novo, de novo, de novo e fazer isso N vezes, ou seja, replicar essa minha simulação algumas vezes para eu ver o seguinte, o que está acontecendo com essas métricas aqui, ou seja, com aquela média e aquele desvio padrão daquela minha distribuição da variável objetivo. Se eu vir que isso aqui está variando muito de uma rodada para outra, de uma repetição para outra, realmente isso aqui ainda não está bom.
Agora, se eu repliquei uma vez, repliquei 2 vezes, repliquei 3 vezes, repliquei 5 vezes, e esses valores aqui estão mudando sim, mas estão mudando dentro de uma faixa muito pequena, de uma faixa aceitável, talvez essa simulação aqui, ela esteja realmente adequada, esteja replicando o total de possibilidades existentes. Beleza? Então isso aí a gente vai falar com mais calma nas próximas aulas. Como eu havia dito, esse tutorial tem o intuito de auxiliá-las no uso do Excel, né? Então, aqui com isso, a gente fechou a nossa lista. Até mais, galera. Boa sorte, bom estudo para vocês. E me coloco à disposição para sanar quaisquer possíveis dúvidas que vocês tenham. Um abraço, até a próxima.